Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bonamundo, vamos a mais um vídeo. Esse vídeo vai ser muito importante, muito interessante. A gente vai falar o seguinte: será que você... Lembrando que é um vídeo de psicologia, de terapia, tá? Principalmente para você que estuda psicologia, você que é terapeuta, que vai ser psicólogo ou que é psicólogo, ou que gosta da área, tá? Você consegue se curar ou melhorar sozinho? Essa é a pergunta que eu vou responder no vídeo, tá? Será que uma pessoa está vivendo uma situação ruim, psicologicamente, psiquicamente, ela consegue dar conta de melhorar e mudar sozinha? Vamos desenrolar então isso daqui, certo? Vamos lá. A resposta simples e a mais real é depende, tá? Depende, eu vou explicar o porquê. Depende, tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, ó. Qual é o papel do terapeuta? Essa é a primeira coisa, tá? Por quê? Quando a gente está falando de melhorar sozinha, se curar, a gente está falando da possibilidade de fazer isso sozinho, sendo que existe a outra possibilidade de fazer acompanhado, certo? Ou por um profissional ou não, tá? E você vai entender isso mais pra frente. Então, existe a possibilidade de se curar sozinho, de melhorar sozinho? Então a resposta óbvia é depende, tá? E aí, qual é o papel do terapeuta, da terapia, tá? Bom, no dicionário aqui a gente tem, talvez a melhor resolução do que isso, tá? A melhor explicação, que é o seguinte, ó. O que é a terapia, tá? É o tratamento que busca, olha só, amenizar ou acabar com os efeitos de uma doença física, psíquica, motora, certo? Então você vai ter terapias médicas, você vai ter terapias medicamentosas, você vai ter terapias físicas, você vai ter terapias psicológicas, psíquicas, certo? Então veja, existem vários tipos de terapia para várias áreas e o objetivo é esse daqui, é ou amenizar ou acabar com os efeitos de uma doença, de um problema, tá? Então você vai na terapia geralmente para ter essa ajuda, né, de resolver alguma questão, alguma doença, algum problema psicológico, alguma questão psicológica. E aqui nós estamos falando da psique, do psiquismo, do psicológico, certo? Beleza, então isso é a terapia, beleza? Esse é o papel da terapia, entendido? Agora vamos entender rapidamente o que é uma doença psíquica, tá? Resumo simples também, uma doença psíquica, psicológica, da cabeça, o que é isso? Em resumo, aquilo que afeta a sua qualidade de vida, que degrada a sua qualidade de vida. Até porque uma coisa que nós precisamos entender é que qualidade de vida é uma coisa de forma geral muito particular, tá? Se você mora no interior, a sua forma de ver uma qualidade de vida é uma coisa. Se você mora no litoral, a sua forma de ver a qualidade de vida é outra. Se você mora na cidade, a sua forma de pensar a qualidade de vida é outra totalmente diferente. Tem gente que acha que qualidade de vida é de forma grande, é morar perto de centros urbanos, onde você tem acesso a muita coisa. Já tem gente que acha que qualidade de vida é você morar longe dos centros urbanos, né? Onde tem menos gente, menos bagunça, até menos acesso, mas tem uma questão de, vamos dizer assim, de paz, talvez qualidade de vida ambiental melhor, né? Então, existem várias formas de se pensar qualidade de vida. Então, quando a gente pensa em doença psíquica, que é aquilo que vai afetar a qualidade de vida, é aquilo que vai degradar aquilo que você entende como qualidade de vida, certo? Existe um grupo de coisas simples que nos faz viver bem, certo? Quando esse viver bem é afetado de uma forma muito ampla, o que acontece é que a gente tem uma degradação dessa vida de qualidade, né? A vida de qualidade não é uma vida sem problemas, mas é uma vida dos quais a gente consegue lidar com esses problemas de uma forma ou de outra. Quando começa a aparecer coisas em que afeta essa minha dinâmica de vida, começa a degradar, a machucar, a ferir e a mudar isso de uma forma negativa, e isso então é uma doença psíquica, certo? Então agora a gente já entendeu o que é uma doença psíquica e o papel da terapia, certo? Que é a função do terapeuta. Agora a gente vai entender o que são problemas da vida, porque a gente tem umas doenças psíquicas que são aquelas questões que mudam a nossa capacidade mental de viver,
né? Então você começa a enxergar coisas de forma diferente, entender coisas de forma diferente, e você vai manifestar comportamentos e pensamentos de forma diferente. Essa forma diferente é uma forma ruim, geralmente é uma forma negativa, tá? Geralmente é uma forma negativa. Isso vai atrapalhar a sua vida e vai degradar a sua vida, tá? Agora, isso de problemas da vida é outra história, tá? É outra história. O problema da vida são outras histórias. O que é um problema da vida? Situações que afetam o seu estado positivo de vivência. Você tem um estado positivo de vivência, que é a sua rotina, o seu cotidiano. O que é um problema da vida? É quando algo atinge isso. Então a vida é cheia de problemas. Na verdade, o cérebro é feito para resolver problemas. Quando ele não tem um problema, ele arruma, tá? Então ele foi feito para criar problemas e criar soluções. O nosso cérebro é uma máquina, né? Então os problemas da vida é isso. São essas situações aí que vão afetar esse estado positivo de vivência. Estou vivendo bem aqui, alguém fica doente, afetou o estado positivo. Isso é um problema da vida, né? E fora esses problemas da vida, tem as doenças psíquicas. Os problemas psíquicos, que é aquilo que não só afeta a minha vida física, mas muitas vezes afeta... Aliás, é aquilo que afeta, na verdade, a minha psique. Esses problemas da vida que podem afetar a minha psique são problemas da vida que afetam a minha psique. Mas tem problemas da vida ou questões da vida que vão transformar parte da minha psique e vão gerar transtornos, síndromes e uma série de coisas. E aí já vai virar uma doença, já vai afetar a sua vida de uma forma muito negativa e vai tirar você daquela situação mais natural que você tinha de vivência, certo? Esses são os problemas da vida, tá? Em escala, em grande escala, né, de grande tamanho, todo mundo tem problemas na vida, isso é natural, certo? Bom, beleza, agora você entendeu essas coisas aqui. Por que é importante você entender isso? Para você entender que não existem só problemas psíquicos, por exemplo. Tem problemas da vida que não vão afetar a sua psique de uma forma grande. Tem problemas que não vão afetar a sua psique de forma nenhuma. São coisas que a gente acaba amadurecendo, desenvolvendo e acaba aprendendo a resolver, e isso não deixa traços na nossa psique, tá? E para você descobrir também que tem coisas que a gente não dá conta sozinho, que são doenças psíquicas muitas vezes, que já não deixam tanto espaço para a gente lidar com elas. Então você já entendeu o porquê que depende, porque tem vários tipos de situações e tem várias formas de lidar. E agora a gente vai entender uma outra coisa. Quais são essas situações que a gente consegue lidar e quais são essas situações que a gente não consegue, tá? Bom, vamos lá então. Primeiro quando você não consegue, né? Quando nós não conseguimos mudar ou melhorar sozinhos. Então, Eugênio, beleza. Quando é que a gente não consegue melhorar sozinho? Quando é que a gente vai precisar de uma ajuda, tá? Vamos lá. Quando a estrutura física é afetada de forma concreta e direta, tá? Quando então que a gente não consegue? Existem coisas que afetam a nossa psique que não estão sob o nosso comando, não estão sob o nosso domínio. A gente não consegue administrar de forma sozinha, individual. Por exemplo, quando a gente faz uso de remédio, porque está faltando algum químico, algum hormônio está em desequilíbrio, são coisas que psicologicamente a gente não consegue organizar simplesmente porque a gente quer, ou com a força do pensamento. Não, ou com alguma doutrina. Mas, por exemplo, uma falta de vitamina é falta de vitamina. Você não consegue pensar, mentalizar e essa vitamina brotar no teu cérebro. Você precisa repor essa vitamina de forma externa, comprar um suplemento ou se alguma medicação para você, se você não consegue ali naquele primeiro momento relaxar e dormir, que isso, a falta de sono pode gerar e agravar várias doenças psíquicas, várias questões psíquicas, o que acontece? Você vai lá e toma um medicamento, certo? Toma um medicamento. O que vai acontecer? Você vai tomar um medicamento e esse medicamento ele vai te ajudar, tá? Ele vai te ajudar a você equilibrar algumas químicas, equilibrar algumas coisas que você muitas vezes não consegue gerar sozinho, certo? Então isso é muito importante. Isso é muito importante porque é o seguinte, pensa assim, uma pessoa tá com uma questão mental que ela precisa, que ela não tá conseguindo dar conta, porque ela tá em alto estresse, ela não consegue dormir e tem uma série de coisas desorganizadas.
ela chegou num momento onde a mente dela não consegue mais raciocinar, refletir e pensar para engajar numa solução, para ver as coisas de forma diferente. Então a primeira coisa que ela precisa fazer é dormir bem, para o cérebro dela começar a limpar os químicos do cérebro que acumulam durante o dia, e fazer uma limpeza cerebral mesmo, descansar, revitalizar a energia, musculatura, órgãos. Então ela precisa dormir. Pô, ela não vai ficar esperando anos e anos para ver se a força vital dela vai fazer com que ela consiga dormir. O que ela vai fazer? Ela vai tomar um remédio. Vai ir num profissional, ele vai prescrever um remédio para quê? Para ela conseguir dormir. Para ela ficar 8 horas desmaiada. Certo? E para ver se ela consegue, com esse sono, recuperar uma potência mental, cerebral, certo? Química, que faça com que ela recupere parte da capacidade de lidar com aquele problema. Tem muitas coisas que acontecem na vida que é só falta de sono, por exemplo, né? Tem gente que se separa, por exemplo, do casal que se separa, porque às vezes a mulher ou o cara tá num estresse e eles estão brigando, e você vai analisar e conversar com eles. Eu tô falando isso como terapeuta, a gente conversa com as pessoas, né? E vai descobrindo aí os detalhes das coisas. Às vezes é falta de sono, porque os dois não tá dormindo, porque um não tá dormindo, e a cabeça não consegue descansar. E aí ele não consegue resolver os problemas, e vai acumulando os problemas, e esses problemas atingem a família, e vira uma loucura. Só porque o fulano não consegue mais dormir. Olha só. Então, tem questões em que a gente não consegue lidar, certo? Melhorar porque elas atingem de forma física num campo onde a gente não domina, tá? E aí tem, quando a estrutura física é afetada de forma concreta e direta, certo? Exatamente isso que eu estou falando. E como exemplo, né, eu coloquei aqui a falta de vitamina e químicos no cérebro. E também, né, quando a gente tem aí certos níveis de transtornos, síndromes que acabam afetando a gente de forma onde é necessário acompanhamento e principalmente um acompanhamento medicamentoso de remédios, tá? Então, nessas situações, nós não conseguimos mudar ou melhorar ou nos curar geralmente sozinhos, porque a gente precisa de repor algumas ferramentas, repor alguns elementos que vai nos capacitar aí sim de melhorar de forma qualidade, de forma gradativa, tá? Então isso é muito importante. Isso daqui é uma lição pra gente, principalmente para muitos terapeutas. Pra gente entender, e o psicólogo também entender, que ele não tem domínio da melhora das coisas. Ele não promete cura, tá? Ele oferece um auxílio, oferece um acompanhamento e oferece estratégias para ou amenizar, né, ou aquilo. Você não oferece cura, mas você pode oferecer ferramentas que podem tentar sanar aquele problema, tá? E é esse o nosso papel. Não é cura. Por mais que muitas coisas sejam extremamente extraordinárias, como o ser humano ele é subjetivo, a gente não sabe se vai funcionar com aquela pessoa. E essa é a dificuldade da psicologia. Estabelecer as teorias de forma onde afetem todos de forma igual. Isso é impossível, porque o ser humano é individual. Tem muita coisa que funciona até determinado nível com quase todo mundo. Depois de determinado nível, de determinada situação, a subjetividade humana vai dar conta daquilo, né? Por exemplo, tenho técnicas, eu também trabalho com PNL, tem técnicas da PNL que são extremamente extravagantes e extremamente funcionais. Tem outras que nem tanto, tá? E muitas técnicas da PNL já são técnicas de outras dinâmicas terapêuticas já, tá bom? Muitas vezes só mudou o nome, mas são a mesma coisa praticamente. Ou funciona de uma forma diferente, mas para a mesma direção. Tem uma técnica que a galera usa, bem bacana, para parar de roer unha, tá? Eu usei, essa técnica durou 4 minutos, e eu nunca mais roí unha. É muito louco isso, né? E eu passei anos, né, da minha vida, desde que me conheço por gente, até os meus 33 anos, eu fiquei roendo a unha. Fiz a técnica em 4 minutos, nunca mais roí unha, agora ela está bonitinha, crescendo, eu corto com um alicatezinho, passo a lixa, e a unha tá aí, bonitinha, crescendo, ó. Ela cresce rápido, então eu corto, ela já tá com as partinhas brancas, né, que é aquela parte que cresce. Nunca mais roí unha. Uma técnica de 3, 4 minutos. Vai funcionar com todo mundo? Não vai. Porque às vezes a pessoa tá com N variáveis que não vão fazer com que aquela
dinâmica, aquela técnica, afete ela. Ela pode até tentar, mas não consegue. Da mesma forma que eu cheguei no curso de PNL e eu vi vários testemunhos assim, eu já fiz tal terapia, eu fiz terapia de tal linha e nunca deu certo. Cheguei na PNL e minha cabeça mudou, eu consegui. Da mesma forma, tem gente que faz PNL e não consegue mudar muita coisa, e aí vai para outras linhas de terapia e tudo dá certo. E tem gente que vai para um monte e nada dá certo. Então, existe a subjetividade. Não dá para bater o martelo e falar assim, não, isso vai funcionar com você, certeza. Você não pode oferecer essa coisa, essa garantia de cura e de melhora para as pessoas, tá? Isso é importante. Bom, então, é quando não conseguimos mudar sozinhos todas essas questões. Isso é um aprendizado pra gente, tá? Agora vamos falar quando conseguimos melhorar e mudar sozinhos. Em que situação o ser humano, o indivíduo, na sua subjetividade, ele consegue mudar e melhorar sozinho? Quando? Olha só, quando é gerada uma consciência sobre a questão, eu vou ler as duas, depois eu vou explicar cada uma. Então, quando é gerada uma consciência sobre a questão, quando existe, e outra é quando existe a possibilidade de mudança por meio de comportamento e pensamento. Então são essas duas chaves, tá? A primeira é quando é gerada uma consciência sobre a questão. Quando geralmente você não é afetado de forma onde a sua consciência não consegue mais dar conta da situação, e a situação que você se encontra, sim, você tem um problema, existe uma questão psíquica, mas você consegue refletir sobre aquilo, pensar sobre aquilo, aí existe uma possibilidade de mudança de pensamento. Isso também é neurociência. A neurociência vai mostrar que tanto o nosso comportamento quanto o nosso pensamento afetam um ao outro. Isso significa que se eu pensar algo, existe sim uma possibilidade de eu concretizar esse algo, mas não é nada místico aqui. Eu vou dar a ideia da unha, tá? Eu não vou explicar como é que a técnica não é tão curta, mas também não é tão longa, mas vai ficar chato eu explicando aqui, tá? Mas existe uma técnica chamada, acho que Swift. Esqueci, tá? É que eu tô vendo muito nomes parecidos, tipo Stiff, que é de treinamento, movimento, tô vendo muitos nomes parecidos e eu acabo misturando, tá? Mas acho que, não sei se é Swift é o nome da técnica. Swish, se eu não me engano. É de mudança de slide, o nome, tá? Acho que é Swish. E você imagina uma situação negativa, uma situação positiva, tá? E você vai pegar essa situação positiva e você vai batendo ou confrontando até essa situação negativa perder a qualidade. E você vai ficar focando na situação positiva, certo? E aí eu fiz isso com a unha e tal, né? Nesse lado eu coloquei aqueles benefícios que eu vou ter não roendo a unha e aqui os malefícios que estava me trazendo. E aí eu fui fazendo essa confrontação, lógico, tem vários detalhes aí, e eu fui confrontando com a minha... com o ato de morder, e eu ficava mordendo meu dedo, mordendo a unha e fazendo a técnica, até uma hora que eu não consigo mais colocar a unha na boca. Eu fiquei com ranço, certo? E aí beleza, passou. Hoje eu só coloco ela na boca, só se for pra fazer assim, mas eu não consigo mais morder e roer a unha. Então minha unha tá aqui, quem corta a minha unha agora é o alicate, certo? Aí olha que interessante, isso funcionou na minha mente da seguinte forma: eu tinha uma imagem, um pensamento, e esse pensamento gerava um comportamento. O que eu fiz naquele momento? Eu troquei a imagem que eu tinha da unha, troquei o pensamento, esse pensamento trocou os sentimentos e fez com que eu olhasse para a unha de forma diferente, para esse ato da unha de forma diferente. Isso acabou trocando as minhas ações práticas. A ação prática era colocar a mão e roer, a ação prática agora é não roer mais, né? E um dos exercícios para você continuar não mordendo a unha é você fazer, no meu caso, é eu ficar assim, fazer isso mesmo, tipo, e eu enfrentar a vontade é de morder, eu coloco a unha na boca, e aí eu não mordo mais, é muito louco. O que foi isso? A cabeça conseguiu ter a capacidade de mudar a forma que eu vejo, que eu sinto e que eu me comporto sobre a unha, beleza? Então é legal sempre reforçar. Isso vai funcionar com todo mundo? Não. Isso pode funcionar para sempre? Talvez. Isso pode funcionar só um período de tempo? Também. Então é uma coisa que, dependendo da pessoa, da situação em que ela se encontra, ela muda ou não, tá? Por exemplo, tem uma fala na terapia muito legal que é o seguinte, né? Lógico, não dá para concordar 100%, mas é assim. Quando que a terapia começa? Quando a pessoa aceita começar a terapia.
Quando a pessoa fala, eu quero fazer terapia, ela já começou a terapia, porque ela gerou uma aceitação. Ela falou pro cérebro dela, a gente precisa mudar, isso daqui é um problema. Então, ela já começou a terapia, isso é muito legal. Então, quando a gente consegue lidar com nossos pensamentos, refletir e entender as questões, a gente já tem uma possibilidade de sim conseguir mudar e se curar com essa capacidade de mudar o pensamento. Isso na PNL é bastante... Eu vou mostrar várias outras, mas na PNL acontece bastante, por causa do conjunto de técnicas, como aconteceu com as minhas unhas, por exemplo, entre tantas outras coisas, a unha. Você vê isso, por exemplo, acontecer com vários hábitos que as pessoas têm, né, mudando de comportamento. Eu, por exemplo, gerei um hábito de treinar, né? Hoje eu treino, eu sempre quis treinar em musculação. Hoje eu sempre saio. Por exemplo, eu tô de férias agora, faz um mês que eu vou ficar um mês praticamente sem treinar. Eu vou treinar em casa um pouco e tal. Mas eu tô voltando. O que aconteceu? Antigamente eu não tinha o hábito. Agora eu tenho o hábito e me gerou a vontade de sempre estar treinando. Por que isso foi possível? Porque mentalmente existiu a capacidade e o espaço de eu ficar me motivando e me manipulando e me forçando a treinar. E aí eu comecei a olhar os resultados e isso gerou um hábito. E hoje é um hábito eu treinar. Beleza? Eu treino ali, treino de força e gerou esse hábito. Então sempre que dá, eu estou na academia treinando, certo? Então nessas situações, que é quando é gerada uma consciência sobre a questão, quando você consegue gerar essa consciência, existe a possibilidade de você mudar. Certo? Nessa situação. Qual é a outra situação? Quando existe a possibilidade de mudança por meio de comportamento e pensamento. Quando existe a possibilidade de você mudando o seu comportamento, ótimo. Isso vai fazer com que você mude. Às vezes, você coloca certos hábitos, certos comportamentos que vão virar hábitos, e esses comportamentos vão mexer em muita coisa. Por exemplo, eu fiz um tempo de jiu-jitsu, eu vi um cara fazendo jiu-jitsu, um cara do jiu-jitsu falar uma coisa que acontece com quase todo esporte, na verdade, né? Ele falou assim, pô, o jiu-jitsu ele vai mudar a sua vida, por quê? Começa assim, ó, a galera vai, faz o primeiro, segundo treinamento, acha sensacional, começa a descobrir a força do corpo, a habilidade, daqui a pouco você começa a se perguntar por que você não tá conseguindo passar a guarda do fulano? Pô, será que é porque eu tô com um pouco pique? Aí ele vai tentar fazer treino para aumentar o pique. Daqui a pouco ele vai descobrir que é legal mexer na alimentação, comer mais leve, mais qualidade, ele começa a mexer devagarinho na alimentação. Daqui a pouco ele vai descobrir que ele precisa emagrecer, ou que ele precisa se fortalecer. Aí vai ele pra academia. Quando vai ver, ele precisa dormir melhor. Aí ele vai mexer na qualidade do sono. Quando vai ver, ele tá mudando toda a vida dele por causa do tal do jiu-jitsu. Isso foi possível por quê? Ele mudar toda a dinâmica da vida dele. Porque existia uma possibilidade de o comportamento, e aí sempre o comportamento está junto com o pensamento, tá? Mas sempre teve uma possibilidade do comportamento fazer com que ele mudasse vários outros aspectos da vida dele. E com o pensamento vai acontecer alguma coisa. Você coloca um pensamento na tua cabeça, por exemplo, o cara quer treinar, mas aí ele não consegue, isso foi meu caso, ele não consegue ir direto para academia. O que eu fiz? Eu tinha halteres e comecei a me motivar para treinar em casa. Em casa eu vi mudança aqui no ombro, né, a musculatura daqui, que é a primeira que aparece em mim. Falei, caraca, tá ficando legal. E isso, eu fui vendo que eu precisava de maquinário, eu fui voltando para academia. Ia 2 meses, parava, ia 1, parava, ia mais 2. Só que o tempo de parada começou a ficar menor. Eu sempre que dava, eu voltava. E agora eu tô assim. Por quê? Porque no meu pensamento, eu fiquei pensando, eu preciso, é necessário, olha como é que eu tô gordo, eu preciso emagrecer, não tá legal, e tal. E eu fui pensando, e aí foi dando impulsos para mim fazer comportamentos, que foi treinar, certo? Então, nessa situação, quando existe a possibilidade de mudança de comportamento e pensamento, também mora a oportunidade de você conseguir melhorar e se curar e mudar sozinho, tá? Quando eu falo sozinho, não é sozinho. É você pegando elementos externos de forma indireta e colocando no seu pensamento, no seu comportamento, tá? Exemplo. Eu vou pegar aqui então 3 áreas que trabalham com terapia e que dão essas ferramentas de mudança. Exemplo, TCC, né? Que é a terapia cognitiva comportamental, que é muito boa, tá? Por exemplo, ela tem um foco, ela pode gerar atividades que tem um foco na mudança de comportamento, tá? Atividades e tarefas e aplicação de técnicas que mudam o seu comportamento. E ela também pode ir estabelecendo novos hábitos, conforme você vai mudando suas capacidades, né? Por exemplo, uma coisa muito boa para estresse é caminhar. Quando você caminha,
sei lá, 10 minutos e tal, isso vai mexer com uma série de químicas do seu corpo e vai fazer com que o seu estresse diminua, por exemplo. Então, para combater o estresse, caminhar é bom, certo? Isso é cientificamente comprovado. Então, olha só que interessante. É um comportamento que vai mexer com o seu pensamento e sua qualidade psíquica. Então, você consegue trabalhar isso mudando o comportamento. Então, a TCC vai trabalhar essas questões e ela tem essas ferramentas que podem ajudar, sim, você a se transformar de forma sozinha, tá? A gente tem também a Gestalt, né? Que vai trabalhar o aqui e o agora, a pessoa no aqui e no agora, né? Ela vai colocar a pessoa no aqui e no agora e vai trabalhar questões do aqui e do agora. Questões humanas aqui e agora. E para você entender como é importante trabalhar o aqui e o agora, por exemplo, quando você vai trabalhar o aqui e o agora com pessoas ansiosas ou com pessoas que têm depressão, o aqui e o agora é uma ferramenta extremamente importante. Por quê? O que é o ansioso? É a pessoa que vive no futuro. Então ela fica ansiosa porque ela fica pensando no futuro, o que eu vou fazer, como é que vai funcionar. E em vez dela viver o aqui e o agora, ela vive o futuro e isso traz uma ansiedade. Isso dá para trabalhar com comportamentos e pensamentos. O deprimido, ele vive no passado. Então olha só, o ansioso vive no futuro, o deprimido vive no passado. Ele fica com aquela remoendo aquelas coisas, não entende, e fica revivendo, e fica sofrendo por uma série de questões. Nenhum dos dois vive muito o aqui e o agora, e o aqui e o agora é o mais importante. Então, a Gestalt, ela vai oferecer o aqui e o agora, as ferramentas, os mecanismos para trabalhar o aqui e o agora. Então, extremamente eficiente, extremamente importante essa ferramenta, certo? E só agora eu pensei em abaixar o ventilador. Eu nem sei, deve estar afetando pra caramba o som, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, porque galera, eu tô no litoral, eu tô na Praia Grande com a família, e em São Paulo tá pegando fogo, tá 30 e quantos graus, filha? Lá, você viu? Uns 35 por aí, uns negócios assim, né? São Paulo, porque aqui tava uns 29. Você viu quanto é que tá em São Paulo? Eu achei que você tava gravando vídeo aí. Não, eu tô gravando. Mas tá uns 35 graus em São Paulo, né? Tá pegando fogo lá. Então aqui o ventilador tem que estar bombando também. Então eu baixei o ventilador agora. Espero que não tenha afetado muito o áudio. Bom, vamos lá. Então o ansioso é esse, vive no futuro, depressivo no passado. A Gestalt vai trabalhar essas ferramentas para trabalhar o aqui e agora. Parece que é bobeira, né? Mas por exemplo, olha, toda semana você faz um caminho, né? Para ir pro curso, trabalhar e tal. 2 vezes por semana, uma vez você vai começar a mudar de caminho. Você vai pela parte de trás da rua. Aí você começa a mudar o caminho. Aí você começa a ver, observar outras coisas. Cumprimentar outras pessoas. Comprar ali a bolacha em outro lugar. Comprar a fruta em outro lugar. Porque isso vai mudando a forma dela observar as coisas. E ela vai refocando em outras coisas. E vai trocando elementos da sua rotina, do seu dia a dia. E ela vai saindo da depressão ou vai saindo da ansiedade. São ferramentas, tá? E essas ferramentas também mostram pra gente que se nós entendermos isso com comportamentos e com pensamentos, a gente está numa situação onde a gente consegue mudar sim e melhorar ou nos curar dessas questões, certo? Tem também como último exemplo a PNL. A PNL é o seguinte, mesmo esquema. Ela tem essa questão de reprogramação, reprogramar formas de entender e sentir as coisas. Foi o que eu expliquei da unha, né? Existem coisas que são complexas para se trabalhar mentalmente, sim. Tem coisas que a gente não vai dar conta, tá? Agora, tem coisas que é o seguinte, que a gente consegue, com algumas técnicas, sim, causar boas mudanças, tá? Por exemplo, um trauma, tá? Eu já trabalhei umas 3 pessoas com trauma, duas com trauma de abuso psicológico e 2 com trauma de abuso sexual, físico, né? Beleza. Então eu tratei essas aqui. Essas de abuso... Uma de abuso sexual, ainda está em tratamento, estou acompanhando. E uma também com... que estava com abuso psicológico, já encerramos, deu tudo ok, né? Conseguiu se livrar daquilo, e outra ainda acompanha. Vou falar dessa daqui do abuso sexual. Olha que interessante. Ela martelava no cérebro dela, na cabeça dela, o abuso. Ela começou
a entender na cabeça dela que o abuso afetou a vida dela, só que isso fazia ela ficar revivendo o abuso. Aí eu usei uma técnica da PNL, onde ela reprogramou o abuso, ela começou a ver o abuso de outra forma. De nenhum momento eu fiz ela ver o abuso como uma coisa simples, normal, ou que fez bem, ou que ela era culpada, tá, gente? Isso não. Aqui eu não trabalho com constelação familiar. Isso não vai entrar nunca no meu currículo, tá bom? Essa pseudociência muito louca. Apesar das várias questões da PNL, ainda assim a PNL tem um lado científico muito positivo. E aí a gente fez uma mecânica, onde em algumas sessões, eu trabalhei umas 4 sessões com ela, longas, e teve um momento que ela não conseguiu mais ver na cabeça dela o abuso, a situação do abuso, porque ela foi transformando a visão que ela tinha da situação do abuso em outra imagem, e essa outra imagem acabou dando uma carga de outros tipos de sentimento. Então a situação do abuso começou a assumir, ela trocou a imagem, isso foi muito louco. Então o que atingiu ela emocionalmente começou a perder o sentido, começou a nem fazer mais parte da cabeça dela, até que ela conseguiu, depois de um tempo, e eu vou acompanhando durante um tempo, né, perguntando como é que tá, isso não afetou mais a vida dela, e foi interessante que foi muito automático. Então, isso aconteceu com a minha unha, aconteceu com várias outras coisas, aconteceu com essa menina, aconteceu com outra mulher que tinha a questão do abuso psicológico, né, que eu também trabalhei um pouco de PNL com ela nessa questão. Ela reconfigurou a forma que as pessoas traziam essas agressões para ela e tal, e depois ela se livrou disso, e foi muito interessante. Então também é uma forma em que te oferece ferramentas, em que se você se encontra nessa situação, você consegue pensar de formas diferenciadas e tal, e isso faz com que você consiga, sim, lidar com muita coisa, onde você consegue se curar, se resolver e se desenvolver, tá? E crescer, e avançar na sua vida, eliminando esses problemas. Então, isso são 3 exemplos de 3 abordagens da terapia, certo? Isso daqui é sobre quando nós conseguimos melhorar ou mudar sozinhos, tá? Essas questões. Aqui eu dei 3 exemplos de 3 abordagens, que elas têm ferramentas, que você conhecendo essas ferramentas e aplicando, você sim pode mudar muita coisa. Eu vou falar, por exemplo, da questão da adolescência. Adolescência para a vida adulta, exatamente isso que vai acontecer. É uma terapia natural. O adolescente, o córtex pré-frontal dele vai amadurecendo, ele vai sendo um ser mais lógico, menos emocional. Se ele for bem orientado, ele começa a entender as dinâmicas da vida, ele começa a ter uma capacidade de julgamento mais refinada, porque ele está sendo mais racional, e agora ele está acumulando experiências da vida e conseguindo refletir sobre elas de forma mais profunda. Então o que ele está passando da adolescência para a vida adulta? Ele está passando por uma puta terapia natural, de reconfigurar e reentender essas questões. E aí, quando ele é adulto, ele consegue lidar melhor com isso, porque ele já lidou com várias coisas, conseguiu entender e gerou muita ferramenta. Certo? Pelo menos é assim que é para ser, né? Que teria que ser. Então, isso é uma forma da gente ver a forma em que funciona na prática. Você está em um estado onde você consegue mudar sozinho e se melhorar sozinho, tá? E como eu disse anteriormente, tem situações onde você não consegue melhorar sozinho. Vou dar um exemplo legal. Existe uma fala muito perigosa que é tipo assim: se você se esforçar, você consegue. Cara, não tem como medir isso, tá? Tem gente aí que já tentou várias coisas, como eu disse, não tem como testar. Eu não posso chegar e falar assim: você conseguiu, você realmente tentou de todas as formas, de todos os jeitos, mas não conseguiu. Você não sabe se a pessoa tentou de todas as formas, de todos os jeitos. Então não tem como medir. O que tem como saber é que tem pessoas que tentam e dá certo, e tem um montão que tenta e não dá certo. Às vezes a que deu certo nem tentou tanta coisa assim, mas algo veio em pró a ela e ela conseguiu lá se desenvolver. Outra fez até mais do que ela e não aconteceu, não rolou. Então não dá para medir essas coisas, não dá para acompanhar. É muito complexo, né? Então, por mais que pareça bonito, isso é uma coisa onde muitas vezes você conseguir se desenvolver, você conseguir crescer, você conseguir se curar, muitas vezes não está nas suas mãos, tá? Isso precisa ser avaliado, certo? Agora, para conclusão, vamos colocar uma nota importante aqui. Se você percebe, você é indivíduo comum, percebe que você não está conseguindo dar conta, procure um profissional, tá? Procure um profissional para te ajudar. Um terapeuta, qualquer coisa, eu sou terapeuta. Se quiser saber como é que funciona o atendimento,
só mandar comentários. Eu vou deixar o Instagram, o meu Instagram profissional de terapeuta aqui. Aí você me chama pelo Instagram, tá? Me chama no direct lá. Pode chamar um profissional, você pode chamar um psicólogo, um terapeuta, um bom terapeuta, tá? Pra ver o que tá acontecendo, certo? Pra você talvez começar uma terapia, tá? Que é muito importante. Outra coisa é que, se você tá vendo que tá dando certo as suas mudanças, começa a avaliar o dar certo. E começa a ver isso de como é que tá dando certo, por que tá dando certo. Começa a se avaliar, para você juntar mais ferramentas e refinar essas ferramentas que estão dando certo para você, tá bom? Então isso é muito importante. Outra coisa importante, toma cuidado para não sair aplicando tudo quanto é técnica só porque você viu na internet. Não, hoje nem falou lá da unha, vou ver um vídeo e vou tentar aplicar também. Aí você fica frustrado e culpa o cara. Toma cuidado, tá? Por isso que é importante você ter boas orientações. Algumas coisas vão dar certo, outras não. Como você viu, às vezes você precisa da avaliação do profissional para saber se aquela técnica vai dar certo, tá? Então é importante esse tipo de posição para ter uma avaliação e tudo mais, certo? Isso aqui é muito importante. Bom, acho que de conclusão é isso, tá? É um tema muito importante, muito interessante, porque existe um frenesi e um movimento muito grande de autocura das coisas, principalmente os movimentos que ficam utilizando a palavra quântico. Tudo quanto é... Ó, já vou dar uma letra para você aqui, tá? Tudo quanto é terapia que usar a palavra quântica, corre. Corre que é balela. Corre que é para tirar dinheiro do teu bolso. Corre que é balela. Usou a palavra quântico, corre, tá? Então, é importante você saber, e agora para você estudante, principalmente, até porque esse canal é de estudantes, né? Terapia, psicólogo, psicoterapeuta, né? Pedagogo, terapeuta. É importante para você entender que o trabalho precisa ser feito de forma completa, complexa, bem observado, bem acompanhado, com a seguinte mecânica em mente. A pessoa vai gerar sim 1000 ferramentas para conseguir se desenvolver sozinha. O teu papel é esse, é passar ferramentas para ela. Mas não existe nada que garanta que ela vai mudar, melhorar ou se curar das questões dela, né? Não sei se você acredita em destino, em Deus, em Alá, em Buda, seja lá o que for. Mas pode ser que o destino daquela pessoa seja ser assim mesmo. E tá tudo bem, né? E é ótimo. E talvez dentro da cabeça dela, que a gente não consegue pensar no lugar da outra pessoa, a vida esteja ok, certo? Então, tome muito cuidado com isso. Com a proposta de dar conta de curar tudo e achar que tudo precisa ser curado, mudado, modificado ou melhorado, certo? Tamo junto, espero que você tenha gostado dessa reflexão, desta aula, né, sobre essas duas questões, sobre autodesenvolvimento, autocura, automelhora, na psicologia e na terapia, certo? Tamo junto, até o próximo vídeo. Você gostou do vídeo? Então deixa aqui nos comentários, compartilha com a galera lá, deixa o seu like e até o próximo vídeo do canal.